Eu quero falar sobre a influência e eu começo com o texto de Mateus capítulo 9, verso 35 em diante, quando você observa um bom sumário, resumo da liderança de Jesus Cristo naqueles anos de ministério na Galileia. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para ela. Você observa vários elementos importantes nesse texto da influência de Jesus nas cidades, na zona rural, na zona urbana, cidades grandes, cidades pequenas. Flávio Josefo chega a dizer que Jesus tenha passado por mais de 200, que nós seríamos hoje, poderíamos dizer, os distritos, províncias e pequenos patrimônios e cidadezinhas. Mas haviam várias cidades, também centros urbanos, onde Jesus frequentava, participava. Ele ia nos encontros religiosos também, como nas sinagogas. E ele estava atuando, ele estava movendo-se, transformando, mexendo com a vida das pessoas, o seu coração, curando gente cega, dando à luz àquele que nunca tinha visto, dando movimento para as pernas, fazendo gente andar, paralítica que nunca tinha andado, gente pular que nunca tinha pulado, e vários outros casos, como ressurreição e a presença de Jesus na transformação do ser humano, mas isso era parte daquilo que ele fazia, e não era o fundamental. Aquilo apenas estava para aprovar a sua vida, que se manifesta especialmente na sua morte e ressurreição. Mas além disso, o texto fala que ele tinha compaixão das pessoas. Olhava para essas grandes multidões de uma forma compassiva, com dor no coração. O texto, no original grego, fala dessas entranhas se movendo, aquela compaixão profunda, do fundo da alma. E ele olhava como ovelhas abatidas, exaustas, deprimidas, que estavam em sofrimento, inseguras, amedrontadas, e ele cuida delas. Como ovelhas sem pastor, Jesus cuida delas e fala: pastoreai estas ovelhas, pastoreai essa gente. O líder cristão tem esse impacto de ser um discípulo de Jesus, olhar para a colheita, olhar para povos, para multidões, para pessoas e fala: eu preciso ter compaixão. Eu tenho compaixão dessa gente, eu estou ajudando, eu estou cuidando, eu estou amando, eu estou pastoreando essas pessoas. Então é um elemento fundamental no texto bíblico que fala sobre isso. A influência que Jesus tem sobre as pessoas. Ele inspira sua compaixão, seu amor, sua bondade, seu serviço, sua longanimidade, seu sacrifício. Ele inspira, ele anima, ele nos influencia, ele nos motiva. Todo líder precisa compreender que fundamental em qualquer movimento de liderança, em qualquer organização, é influência. A influência que ele tem sobre as pessoas. Essa influência pode ser extremamente positiva e cristã, mas ela também pode ser danosa, patológica e iníqua. Portanto, nós precisamos saber que tipo de influência nós estamos exercendo sobre as pessoas. Mas o tema da liderança, dessa visão compartilhada, dessa integridade pessoal que habilita cada um de nós a construir equipes, times, formar relacionamentos, atrair pessoas, é fundamental para a nossa conversa sobre liderança e os desafios contemporâneos. E nós vamos falar mais sobre ele agora. O grande interesse pelo tema da influência na liderança determinou o aparecimento de inúmeras descrições e conceitos de liderança no meio de pesquisadores seculares e cristãos sobre o assunto. O assunto liderança como influência tem sido abordado sobre vários ângulos e há várias definições desse tema. Eu quero citar algumas, por exemplo: liderança é influência pessoal exercida em uma situação e dirigida através do processo de comunicação no sentido de se atingir um objetivo específico. Essa é uma descrição de Tannenbaum, Wechsler, Masaryk, e que é uma das mais fundamentais quando a gente pensa no tema da liderança. A gente está influenciando gente numa situação específica, através de um processo de comunicação, de articular o que está acontecendo no sentido de atingir um objetivo comum. Há uma outra descrição
que vem uma década depois com Kahn e Katz. Liderança é o incremento de influência, além da submissão mecânica com as diretrizes rotineiras de uma organização. Então já é um tema mais empresarial, a gente vai dizer, mais da indústria. Você influencia, através de uma submissão mecânica, diversas diretrizes para uma organização. Então o tema da liderança está ligado à organização de uma forma como influência. Além disso, uma outra descrição é de Rauch e Belling, uma década depois, também falando sobre liderança, como esse processo de influenciar as atividades de um grupo organizado na direção da realização de um objetivo. Mais uma vez, temas ligados a objetivos, atividades, organizar, grupo. E agora, sumarizando, eu quero destacar alguns elementos chaves da liderança que o George Barna traz no seu livro Líderes em Ação. Ele fala que o líder mobiliza. O George Barna trabalha mais sobre a liderança de organizações religiosas. E ele fala, em primeiro lugar, que o líder mobiliza. O seu foco é influenciar pessoas. Ele é dirigido por alvos e objetivos. Ele mantém direção em comum com aqueles que confiam nele. Tem pessoas dispostas a segui-lo. Então são alguns elementos fundamentais para a gente saber se o líder, ele é líder. O líder está mobilizando, ele influencia pessoas, ele tem seguidores, tem objetivos, tem uma direção em comum com aqueles que confiam. Então há elementos importantes de confiança, mobilização e influência de gente, né? O líder é aquele que tem gente ao redor dele. Liderar alguém é influenciar pessoas a se moverem, a tomar um curso de ação em direção a um lugar, com uma visão do futuro. Essa visão não é minha meramente, não é influenciar para que eu seja o centro da vida deles, não é um curso de ação voltado para si mesmo, narcisista, megalomaníaco, mas ele tem um rumo, ele é uma jornada. A gente sabe que estamos juntos, confiando uns nos outros, numa direção, num curso, em direção a algum lugar, com uma visão de futuro. A verdadeira liderança, a partir da teoria, da prática, da teologia bíblica, ela não é coercitiva, não é dominadora, não é controladora. É uma influência que a gente exerce essa influência de uma forma saudável ou patológica, mas é influência. Influência que leva pessoas a se motivarem, a serem atraídas até nós. Isso, portanto, traz uma responsabilidade enorme sobre o líder. Exige que nós, homens e mulheres, diante dos desafios contemporâneos, sejamos modelo que frequentemente é um modelo de vulnerabilidade, um modelo de acolhimento, um modelo de solidariedade, um modelo de servir, não um modelo de domínio, de controle, de poder, mas é ser um modelo. E no caso bem específico do líder cristão, do líder espiritual, ele é capacitado por Deus. Ele procura influenciar o grupo social rumo a objetivos ligados à grande missão de Deus. Então ele tem que nós chamamos de missio Dei, ele tem um aspecto, uma fagulha, uma centelha divina naquilo que ele faz. Quer ele esteja trabalhando numa organização evangélica ou não, quer ele esteja trabalhando numa organização religiosa ou não, você pode estar na empresa, você pode estar trabalhando numa escola, no hospital, mas como líder você está influenciando pessoas a partir de princípios, de valores que lhe levam a considerar o que Deus deseja fazer no mundo. Qual que é a preocupação de Deus com a humanidade? Como é que o amor de Deus, da bondade, a compaixão de Cristo se manifesta naquilo que você faz? Então, naturalmente, você pode ser um médico, um advogado, você pode trabalhar no estacionamento, um lavador de pratos, o que quer que seja. O que você faz como uma pessoa que influencia, seja nas mídias sociais, seja no seu bairro, no seu grupo pequeno, na sua casa, você está influenciando. Influência fundamental. E se você influencia algumas pessoas, você está numa função de líder. Talvez até como pai, como esposa, como mãe, como filha, você está influenciando pessoas.